Uma mãe do Texas desaparece sem deixar rastros após uma briga com o marido. Ela não foi vista nem ouvida há mais de um ano. Será que uma ferramenta elétrica com seu DNA traz uma pista importante sobre o que ocorreu com ela? Analisamos as novidades desse caso chocante do estado da Estrela Solitária. Este é o Inside the Crime com Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Agora entendo o que fãs de True Crime pensam. Uma mãe desaparecida, uma briga antes do sumiço. Tinha que ser alguém próximo dela, tipo o marido, certo? Mas aí é que está o problema. Os investigadores ainda não encontraram o corpo dela. Então, na verdade, os promotores têm um caso circunstancial, mas ainda assim com muitas evidências apontando para o marido como responsável pelo desaparecimento da esposa. Só de olhar, Suzanne e Brad Simpson parecem ter uma vida linda juntos. A página dela nas redes sociais mostra inúmeras fotos da vida deles. Filhos, aniversários, feriados, férias, viagens de pesca, tudo. Pareciam perfeitos. Mas como diz o ditado, as aparências enganam? Registros do tribunal mostram que Brad Simpson agredia fisicamente sua esposa em privado. Documentos judiciais de novembro revelam que Brad Simpson agrediu a esposa em agosto de 2023 e em 6 de outubro de 2024. Suzanne até confidenciou a outras pessoas sobre o suposto tratamento que Brad Simpson dava a ela. Segundo documentos judiciais, a mãe do Texas disse ao gerente bancário que o marido tirava seu celular e depois tentava manipular os filhos dizendo: "Ah, ela só perdeu o celular dela." Suzanne também era uma corretora de imóveis bem-sucedida. Ela não só perdeu o celular, usado para contatar clientes, mas também pareceu perceber que algo ruim poderia acontecer, pois deixou uma mensagem final assustadora para seu gerente bancário, segundo documentos judiciais. Ela supostamente disse ao gerente do banco: "Se eu desaparecer, procure por mim em um lago." É improvável que essa frase tenha sido dita ao gerente do banco de forma descontraída, ainda mais após o ocorrido. Então, a polícia destaca 2 casos de violência física nesses documentos judiciais de novembro de 2024. Após um desses casos, ela nunca mais foi vista. Vamos voltar ao dia 6 de outubro de 2024. Brad e Suzanne estavam participando de uma festa no Argyle Club em Alamo Heights. Alamo Heights fica a poucos quilômetros de San Antonio, Texas, e é um lugar bem chique. Essa comunidade tem muito dinheiro. Brad, Susan e a filha de 5 anos foram à festa chique, mas testemunhas notaram tensão no evento. Segundo a polícia, testemunhas relataram que Brad e Susan discutiram na festa e Suzanne saiu com a filha. Elas saíram às 8h30 da noite em 6 de outubro. Imagens de câmeras mostram Susan e sua filha em um supermercado 10 minutos depois, segundo documentos do tribunal. Por volta das 21h15, Suzanne teria ligado para a amiga avisando que iria até lá. O vídeo de vigilância confirmou, pois a polícia afirma que o carro de Suzanne foi visto na casa da amiga por volta das 21h25. Voltando para casa, Suzanne contou à mãe por telefone que Brad a agrediu naquela noite, segundo documentos judiciais. Ela sentia dor. Ela teria dito à mãe que Brad causou dores no braço, costas e pescoço. Agora, lembra como eu disse antes que Brad supostamente controlava Suzanne, tirando o celular dela? Segundo os investigadores, o celular de Suzanne foi suspenso naquela noite quase ao mesmo tempo. A polícia afirma que a suspensão foi solicitada pelo assinante e não acredita que assinante se refira a Suzanne. Os detetives acreditam que Brad ligou para desconectar o telefone de Suzanne, o que é interessante porque ele supostamente disse à polícia que sua esposa perdeu o telefone no HEB. Às 22h22, Suzanne já estava em casa. Familiares disseram aos detetives que essa foi a última vez que viram a localização dela no Buscar Meus Amigos. No mesmo horário, um vizinho contou à polícia que viu Brad e Suzanne discutindo em voz alta. Ele também viu algo assustador acontecer. Ele viu uma luta física. Então ele viu Suzanne se soltar e correr em direção a uma área arborizada perto da casa deles. Segundo os vizinhos, Brad seguiu Susan e depois ouviram gritos. O vizinho não viu Suzanne novamente, mas cerca de 1 hora depois, viu Brad sair de caminhonete e retornar mais tarde naquela noite. Os detetives afirmam que, enquanto Brad supostamente estava fora em sua caminhonete, ele desligava e ligava o celular repetidas vezes para evitar que o aparelho coletasse dados, acreditando que assim não seria detectado. As imagens de vigilância do dia seguinte não mostram nenhum sinal de Suzanne. Em vez disso, mostram Brad deixando a filha deles na escola. Mas no porta-malas da caminhonete dele aí tem suspeitos.
como sacos de lixo brancos com cordões vermelhos e um grande cooler. Depois disso, Brad é visto indo ao Whataburger ainda com esses itens no porta-malas, que segundo a polícia eram 3 sacos de lixo brancos, uma grande lixeira cinza resistente, um cooler e um grande objeto volumoso enrolado em uma lona azul com um suporte de metal prateado para lenha para mantê-lo preso. Será que esse objeto volumoso poderia ser Suzanne? Bem, a polícia não pôde confirmar isso, mas Brad supostamente também fez algumas compras suspeitas. Ele teria ido ao Home Depot, pago em dinheiro e comprado cimento, balde de construção, 32 sacos de lixo spray desinfetante Clorox e repelente de insetos. Suspeito sim, mas isso significa assassinato? Bem, provavelmente também não ajudou o fato de que Brad supostamente abordou um estranho perguntando onde ficava o lixão mais próximo. Essa pessoa indicou ao Brad o aterro de resíduos sólidos do condado de Kendall. Quando chegou lá, a polícia afirma que Brad ficava desligando e ligando o celular para despistar as pessoas. As câmeras de vigilância flagraram ele abastecendo o caminhão no posto. Agora, ele supostamente comprou o combustível com seu cartão de débito, mas usou dinheiro ao comprar galões de água. Ao abastecer, os sacos de lixo já não estão, mas a lona azul, o suporte de lenha e a lixeira permanecem no porta-malas. De acordo com a polícia, até esse momento Brad também trocou os sapatos, de sandálias pretas para botas de cowboy. Eles estão no Texas, mas considerando tudo, ainda parece suspeito. Depois, Brad teria ficado ligando e desligando o celular e, em algum momento, a lona azul sumiu ou deixou de ser visível, segundo a polícia. E o suporte de lenha foi reposicionado na caçamba do caminhão. Mais tarde, naquela tarde, Brad busca a filha deles na escola. Mesmo sem a lona, a polícia diz que o cooler e a lixeira resistente permaneciam. Segundo a polícia, pouco após as 4 da tarde, Brad levou o caminhão ao lava-rápido, onde câmeras o flagraram limpando o lado do motorista e o traseiro esquerdo do compartimento de passageiros. Menos de meia hora depois, Brad enviou mensagem ao sócio James Carter, ou Val. Se estiver em Bandera, pode vir para sua casa? Não tenho muito tempo. Val respondeu, chego em 40 minutos. Brad teria dito, ok, deixe tudo isso na casa da bomba, principalmente a arma. Val respondeu 4 horas depois, venha pra cá, não vou contar pra ninguém. Em 8 de outubro, 2 dias após Suzanne ser vista pela última vez, um delegado do xerife de Bandera avisou Brad sobre um incêndio em sua propriedade. Delegados acharam 3 celulares e um laptop em uma cova de queima, acreditando que os celulares eram de Brad. Em 9 de outubro, 3 dias após o desaparecimento de Suzanne, Brad foi preso, mas não acusado de assassinato. Ele foi acusado de agressão por violência familiar, mas os investigadores dizem que ele não se surpreendeu nem questionou a prisão. A polícia afirma que ao prendê-lo encontrou 2 cartas. Esta próxima vida e última vontade e testamento. Segundo autoridades, ele parecia indiferente ao sumiço da esposa. Algumas semanas após a prisão de Brad por agressão, o sócio dele, sabe, aquele com quem ele estava trocando mensagens para transportar, você sabe o quê? Bem, James Cotter, também conhecido como Val, foi detido em 21 de outubro, acusado de ajudar Brad a esconder uma arma ilegal. Brad só foi oficialmente acusado de assassinato em novembro e, segundo a polícia, não tem colaborado com a investigação. Mesmo sem o corpo de Suzanne, principal prova, os promotores seguem com o caso para tentar comprovar além de qualquer dúvida razoável. Até hoje, ela ainda não foi encontrada. Após a prisão de Brad, a filha mais velha do casal se manifestou contra o próprio pai, escrevendo nas redes sociais: "Minha mãe foi vítima de abuso por parte do meu pai. Meu pai tirou a vida da minha mãe em um estado de fúria e controle. Em nossa comunidade, isso não deveria estar acontecendo. E eu não vou parar de falar como a voz da minha mãe até que ela seja encontrada. Eu sempre vou representar todas as vítimas de abuso doméstico e agressão. Como filha da minha mãe, vou contar nossa história repetidas vezes. A cada respiração, vou garantir que você se lembre do nome dela." Relatos dizem que Brad não consegue contato com alguns filhos e só pode enviar cartas supervisionadas ao filho de 15 anos. Seus filhos adultos não querem contato com ele e está proibido de falar com a filha de 5 anos que pode ter presenciado a agressão à mãe. Em casos assim, quando famílias se enfrentam, as emoções afloram. A irmã de Suzanne, Teresa, até se meteu em apuros. Segundo a polícia, ela foi acusada de assediar a família do cunhado. A família de Brad relatou à polícia que Teresa enviou ligações e mensagens ameaçadoras, dizendo frases como "Você não sabe com quem está mexendo e não vai sair impune." A família de Brad relatou que esse comportamento já ocorria há algum tempo, então decidiram chamar a polícia.
Teresa enfrenta só uma acusação de contravenção por assédio, mas isso ainda pode levar a multa e possível prisão se for condenada. Brad ainda está na cela aguardando o julgamento. Novos documentos judiciais mostram que Brad foi nomeado beneficiário e executor do testamento da esposa. Nada incomum para casais, certo? Ainda mais porque o testamento de Suzanne foi registrado em 2014, 10 anos antes de sumir. Segundo a Fox San Antonio, pela lei do Texas, quem for condenado por matar alguém intencionalmente não pode herdar da vítima, mesmo se for beneficiário no testamento. Se Brad for condenado, perderá o direito à herança de Suzanne e de ser executor do testamento dela. A família de Suzanne ainda espera conseguir as respostas que busca há meses. A família criou um fundo memorial para Suzanne, descrevendo-a como filha, esposa, mãe e corretora de imóveis amorosa, desaparecida em 6 de outubro de 2024. Seus muitos amigos recordam seu humor, paixão pela maternidade, dedicação e habilidade de lidar com decepções com leveza. Este fundo homenageia uma vida de graça, dignidade e caráter. Ele celebrará sua vida e continuará sua luz pelo impacto na comunidade. Há muitas camadas e perguntas sem resposta nesse caso. A principal é: onde está o corpo de Suzanne? Estou com o detetive de homicídios aposentado, Dr. Ken Lang. Obrigada por estar aqui hoje. Dr. Lane, já faz mais de um ano desde que Suzanne desapareceu. O marido dela será julgado em breve pelo assassinato. Você acha que os investigadores ainda podem encontrar o corpo dela? Então, como investigador procurando pelo corpo, às vezes podemos encontrar partes e pedaços disso. Casos em que não há um corpo para mostrar os tipos de ferimentos sofridos, a causa e a maneira da morte, isso se torna difícil tanto para o investigador quanto para o promotor, quando se trata de cumprir os requisitos de processar além de qualquer dúvida razoável em um tribunal. Por isso, encontrar o corpo é uma prioridade para os investigadores e buscar evidências que possam levá-los até ele se torna algo de importância vital nesse aspecto. Então, é possível que os investigadores encontrem evidências para mostrar o que aconteceu com o corpo. Neste caso, temos o DNA dela encontrado nesta serra elétrica. Então, isso foi usado para desmembrar o corpo? Se sim, onde exatamente? Os investigadores encontraram algum vestígio de evidência dentro da casa que pudesse indicar uma área onde isso poderia ter ocorrido? Essa é uma situação bastante complicada. Desmembrar um corpo gera muita evidência física. Também temos essas sacolas, esses recipientes que foram usados no caminhão que estamos vendo, pelo menos pelas informações que estão saindo sobre esses sacos de lixo e esse cooler, por assim dizer. Eles já acharam isso? Se não, ainda restam vestígios de evidências no caminhão? Já faz um ano, mas essa tem sido uma investigação contínua. Então, o que eles têm, nós realmente não sabemos ao certo. Se o corpo foi descartado, digamos, em um aterro sanitário há um ano, eu diria que a probabilidade de encontrar o corpo nesse estado agora é praticamente nula. No entanto, também há informações neste caso de que Brad comprou cimento rápido, o Quick Crate. Então, uma pergunta que eu faria é: existem corpos d'água que seriam adequados para descartar um corpo dessa forma, usando o Quick Crate para afundar o corpo? E se sim, onde seria esse lugar? Então, para localizar o corpo, ele passa ainda a ser importante ver se conseguimos montar a linha do tempo dele e onde ele estava em cada momento dessa linha do tempo. E como ele ficava ligando e desligando o telefone, o aparelho não captava coordenadas de sistema de posicionamento global o tempo todo, o que dificulta um pouco. Mas os investigadores conseguem juntar essas informações e tentar encontrar alguns vestígios dos restos dela. E voltando ao ano passado, mais ou menos nessa época, quando ela foi inicialmente reportada como desaparecida, porque sem um corpo, eles não podiam necessariamente confirmar que ela realmente estava morta.
Mas depois de ouvir sobre a serra motorizada com o DNA dela, fica difícil não pensar que o desfecho foi que ela foi assassinada, ou até mesmo só pelo fato de ela ter deixado seus filhos, sua filha, que deveria ser buscada na escola. Isso era algo que Susana normalmente fazia. Mas voltando ao ano passado, Ken, eu fico pensando sobre a investigação e como é difícil procurar por um corpo em uma área como o Condado de Byer, onde há tanta terra. É um lugar mais seco do que talvez a Flórida, mas é uma área tão vasta, com tanta terra, muita poeira. É enorme e parece que seria muito difícil encontrá-la agora, neste ponto. Mas o que você acha? Sim, eu concordo totalmente com você. Seria muito difícil. Na verdade, essa região do país foi onde surgiu Betty Pat Gatliff, que se tornou uma renomada especialista mundial em reconstrução tridimensional de crânios. E porque os corpos eram descartados naquele clima que é árido, seco, né? Os corpos se decompõem rapidamente, mais do que aqui, por exemplo, na costa leste, onde é mais úmido. E por causa disso, você acaba ficando só com o esqueleto. Então, mas com as capacidades de DNA de hoje, poderíamos identificar positivamente qualquer resto encontrado dessa forma, se tivesse sido descartado assim. Mas, como investigador e tendo lido alguns dos fatos desse caso, como vemos sobre ele conversando e estando perto do lixão naquela área, eu tendo a acreditar que provavelmente foi lá que o corpo foi descartado. Doutora Lang, gostaria de saber sua opinião sobre as evidências circunstanciais do caso. Sei que você comentou sobre isso há pouco. Uma vizinha testemunhou uma discussão entre Suzanne e Brad na noite do desaparecimento e depois ouviu gritos. A polícia afirma que Brad foi filmado transportando sacos de lixo e uma lona azul. Há laptops queimados, vários celulares de Brad e o serrote com DNA de Suzanne, segundo promotores. Então, parece que eles têm muitas provas contra ele, mas estou curiosa para saber o que você pensa sobre todas essas evidências e se elas serão mais importantes do que, talvez, o depoimento das testemunhas. Então, eu diria que provas circunstanciais são tão importantes quanto provas reais e diretas, como temos neste caso. Então, temos essa serra com o DNA dela, mas quanto desse DNA realmente está nela? Se estivesse viva e bem, haveria uma explicação. Ela usou a serra e se feriu. Sabe, teríamos essa informação, mas não temos. E então, examinar essa serra se torna uma evidência direta. Mas então temos as evidências circunstanciais com os sacos, com o cooler na caminhonete, os locais e tudo isso, né, o telefone ligando e desligando. Tudo isso indica crime. Isso não necessariamente leva você ao requisito de além de qualquer dúvida razoável. No entanto, se você então juntar as evidências circunstanciais com outras provas, como testemunhas, seus depoimentos, temos a vizinha do outro lado da rua que forneceu informações sobre o que ela observou sobre essa discussão na noite em que ela foi vista pela última vez. Então, temos essas outras situações em que ela tem procurado e conversado com diferentes pessoas sobre como Brad tira o telefone dela nesses casos. E tudo isso se torna uma narrativa que os investigadores vão ter que apresentar no tribunal. E só porque temos evidências, também precisamos olhar para o que não temos. E o que falta? Podemos provar? Por exemplo, não temos ela, nem seu corpo. A defesa vai conseguir argumentar que ela simplesmente foi embora, uma situação doméstica ruim. Ela simplesmente foi embora. Ela não quer ser encontrada ou vista. Como investigadores, analisaríamos o mundo financeiro e as redes sociais dela, examinando tudo isso. E quando conseguimos mostrar que por mais de um ano ela não teve nenhum contato com nenhum dos outros familiares e amigos com quem ela se dava bem, ela não teve contato com instituições financeiras, você precisaria sobreviver para alugar, comprar um lugar para morar, para comprar comida, para obter empréstimos, garantir depósitos ou fazer certas transações financeiras, é necessário usar seu número de seguridade social. Investigamos e identificamos onde ocorreram as consultas com esse número de seguridade social. E quando elas não estão lá, então podemos começar a mostrar que ela não está mais viva.
E por isso, provar um caso sem um corpo é difícil, é longo, é árduo na investigação, mas é possível. Sim, e já vimos casos que foram a julgamento sem um corpo. Não é incomum, mas estou interessada em saber se o júri vai acreditar na teoria da acusação ou se eles podem, sabe, dentro do possível, ficar do lado da defesa. Mas também estou me perguntando se isso pode ter sido premeditado. Quero retomar um ponto que você citou. Suzanne, segundo documentos do tribunal, disse ao gerente do banco para procurá-la em um lago caso desaparecesse. Então parece que talvez exista a possibilidade de que ela já estivesse sendo ameaçada antes, supostamente pelo próprio marido, porque havia abuso doméstico, segundo os filhos deles dentro de casa, tudo isso. Parece que ela já estava com medo antes de desaparecer, pois os investigadores ainda não encontraram seu corpo. Mas o que você acha desse tipo de ameaça que ela estava sofrendo, mesmo antes de desaparecer? Eu acho que, de certa forma, isso foi premeditado. Não necessariamente que foi tão calculado a ponto de, nesse dia específico, esse seria o momento em que o evento aconteceria. Mas por algum tempo, enquanto esse relacionamento estava se deteriorando, Brad deve ter pensado em como ele iria acabar com isso. Como eu saio disso? Como eu faço isso desaparecer, certo? E eu fico pensando que se ela teve essas conversas com as pessoas dizendo que se eu desaparecer, me procurem em um lago, ele deve ter dito algo para ela, no calor da paixão, na raiva dele, que teria dado a ela alguma pista de que ele estava pensando em fazer alguma coisa errada nesse caso. Agora, além do testemunho da testemunha sobre isso, sabe, você não vai ter muitas provas, mas isso também acaba entrando na narrativa que mencionamos antes. E juntando todas essas evidências circunstanciais com um pouco de evidência real e as provas que temos de que podemos provar que ela não esteve ativa em nenhum lugar do mundo. Não posso enfatizar o suficiente que ela não teve contato com a família ou os filhos. Não consigo imaginar uma mãe tão presente na vida dos filhos, levando-os à escola, simplesmente sumir sem deixar rastros. Você pensaria que, se ela pudesse só ter ido embora, entraria em contato com os filhos. E parece que não houve nenhum tipo de contato desde o desaparecimento dela no ano passado. E um dos últimos desdobramentos desse caso, também Ken, foi a prisão da irmã de Suzanne, Teresa. Até agora, sabemos que foi uma prisão por contravenção, supostamente por assediar a família de Brad Simpson. O que você acha da prisão dela, considerando que ela teria dito: "Você não sabe com quem está mexendo, não vai sair impune dessa"? Quero dizer, é família contra família. E eu posso imaginar como as coisas estão quentes, quentes e tensas entre os dois. Qual sua reação à prisão da irmã de Susana? Então não me surpreende que ela tenha respondido desse jeito. Quero dizer, algumas pessoas fazem isso. E isso é normal. Nós somos pessoas. Cada um tem sua psicologia e alguns controlam-se melhor que outros. E isso faz parte de como ela está lidando com esse luto, de como ela está processando o luto dela. Como membro da família, não houve corpo, funeral ou nada definitivo. E na minha experiência, é nessas situações que às vezes os familiares se apegam a esse pequeno fragmento de esperança de que ela está em algum lugar, de que ainda está viva. E agora, com essas informações vindo à tona, isso está sendo divulgado na mídia e todo mundo está ficando sabendo. Faz sentido que ela agora esteja começando a lidar com o fato de que Suzanne provavelmente está morta. E isso vai causar essa reação. Isso vai ter algum efeito no caso contra Brad? Não, de jeito nenhum. O tribunal vai considerar isso como dois incidentes separados. Eles vão analisar e julgar cada um deles. As ações dela foram legais? Não. Elas foram justificadas? Sabe, isso depende da pessoa e de como você esperaria que ela respondesse a isso. Então, eu não acho que isso vai ter um impacto real no caso dele. E eu só acho que estamos vendo uma emoção genuína vindo da família nesse momento. O que você pensa sobre a chance de acharem o corpo da Suzanne? Você acha que os promotores podem propor: "Vamos te dar esse tempo em um acordo de confissão, se você disser onde ela está, para trazermos encerramento à sua família"?
Você acha que isso pode ser uma possibilidade que o Estado pode escolher à medida que nos aproximamos do julgamento? Esse é um ponto-chave que nós, como investigadores, abordaríamos logo no início da investigação. Normalmente, esse tipo de investigação é longo e árduo. Você vai sentar, vai conversar com o marido. Em algum momento, você começa a suspeitar do marido como o principal suspeito envolvido nisso. Você começa a procurar essas discrepâncias nos relatos enquanto faz diferentes entrevistas ao longo de um período de tempo. E então você os confronta com isso durante a entrevista, assim que começa a perceber essas discrepâncias. E então você começa a tocar nessas emoções, certo? Ei, olha, a família quer resolver isso. Vamos fazer a coisa certa. Onde podemos encontrar o corpo? Se ele estava simplesmente irredutível e não dizia nada naquela sala sobre isso e não vai seguir por esse caminho, não vejo ele fazendo isso neste momento como uma estratégia de defesa ou para reduzir sua sentença através de um acordo judicial. Acho que ele e provavelmente a defesa estão pensando, e é verdade que a promotoria tem uma tarefa difícil pela frente ao tentar provar homicídio nos graus em que ele está sendo acusado, além de qualquer dúvida razoável, com certeza moral em um tribunal, quando não se tem o corpo, há apenas evidências circunstanciais e a defesa vai atacar cada parte dessas evidências circunstanciais de uma forma que para eles traga dúvida razoável, que será o argumento deles. Então, acho que ele e a defesa vão estar mais inclinados a não dizer nada, a não aceitar nenhum acordo e arriscar tentando a sorte no tribunal. E acho que vamos ver como isso vai continuar se desenrolando. Dr. Ken Lang, quero te agradecer muito pelo seu tempo e pela sua visão sobre esse caso. Agradeço de verdade pelo seu tempo hoje. Claro, pode contar comigo. Obrigado por me receber. Registros online mostram que Brad Simpson segue preso sob fiança de 3 milhões de dólares. O julgamento dele deve começar em fevereiro de 2026. Quanto ao sócio dele, James Carter, também conhecido como Val, ele foi liberado sob fiança, mas ainda está aguardando julgamento pelas acusações. Isso é tudo por hoje. Veja mais episódios no canal Law and Crime no YouTube. Por enquanto, sou Elizabeth Milner e este foi o Inside the Crime.